E aí, galerinha? Tudo bem? Galerinha dos extensivos, galerinha dos terceirões, PV 1000, PV 500, módulo 29, caderno 5, módulo 16, caderno 4 no PV 500, tá, gente? Tópico é divisão celular, mas essa aula especificamente ela é sobre ciclo celular, tá? Então vamos falar de ciclo celular. Aí, próxima aula, nós vamos falar de mitose e câncer, né? A importância da mitose e um tópico sobre câncer, para depois, próxima aula, fases da mitose, próxima aula, fases da meiose, próxima aula, gametogênese. Ok? Então vamos lá, vamos começar? Essa primeira tela aqui, ó, essa imagem é uma imagem de microscopia óptica, tá, gente? Isso é microscópio óptico. Perceba que aqui, ó, você tem vários tipos de célula, né, várias células, né, em estado diferente do seu ciclo celular. Por exemplo, aqui nós temos uma célula que está em anáfase, perfeito? E assim por diante, né? Nós temos célula já com a divisão pronta, tem célula que está em telófase. É isso, nós não vamos falar disso nessa aula, mas vamos falar do ciclo celular, ou seja, estágios diferentes que essas células podem se encontrar, ok? Então vamos lá, vamos tocar adiante? Bom, primeiro, por que uma célula se divide, né? Essa era uma questão que existia aí no início da citologia clássica, e um dos caras que tentou explicar isso foi o Spencer, Herbert Spencer. Spencer imaginou que a célula fosse geométrica. Ele buscou na matemática uma explicação para a divisão e por que as células tendem a ficar menores. Ele imaginou que a vida começou de forma muito simples e muito pequena. E à medida que a célula ia expandindo, não era favorável a ela ficar grande demais. Por quê? Porque ele pensou assim, ó, se ela é um cubo, né, ela vai ter a sua área superficial e o seu volume. Né? Lembra, a área superficial de um cubo equivale a 6 vezes, porque o cubo tem 6 faces, e as faces são um quadrado, 6 vezes, vamos lá, o lado ao quadrado ou aresta ao quadrado. Perfeito? Já o volume é o lado ao cubo ou aresta ao cubo, ali ao quadrado. Bom, então ele imaginou o seguinte, ó, se eu pensar em uma célula com 1 centímetro de aresta, ela vai ter o volume de 1 centímetro cúbico, porque imagina, ela é um cubo, e 6 centímetros quadrados de área superficial, porque vai ser 1 ao quadrado é 1 vezes 6. O que isso tem a ver, Vila? É que o volume, gente, é tudo que tem dentro da célula. É o núcleo, são as organelas, é a vida da célula. E esse núcleo e esse volume interno, onde a célula funciona, depende de nutrientes que virão do meio externo, passando por uma membrana. Então, glicose, oxigênio, água. Então, ele imaginou o seguinte, que uma relação como essa, de 6 para 1, não entendi, Vila, 6 vezes maior a superfície que o volume, me dá uma diferença, uma razão bem vantajosa para a célula. Muita superfície para pouco volume. Isso, nossa, total nutrição. Agora imagina o que ele pensou. Bom, mas e se ela começar a crescer? E se a célula dobrasse de tamanho, em termos de aresta, fosse de 1 para 2? Ora, o seu volume passaria a ser 8 centímetros cúbicos, seria 2 ao cubo. Mas a sua área seria 2 ao quadrado vezes 6. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6, 24. Opa, aumentou, né? Mas aumentou numa razão maior o volume. Tanto é que se eu dividir agora superfície por volume, a minha razão cai à metade. Aí o Spencer começou a pensar, tá, então se ela surgiu pequena e ela tentou crescer, ela começou a gerar desequilíbrio entre superfície e volume. Por exemplo, se ela cresce para 3, não importa o que seja aqui a unidade, gente, a medida, né? 3 micrômetros, 3 metros, não importa, 3. Olha o que vai acontecer. Vai para 27 o volume
e vai para 54 a área superficial. 54 por 27, 2. Então, se eu for para 4, para 5, para 6, eu vou cada vez mais criando o quê? Uma razão de volume e superfície menor. E sabe o que é mais grave? Quando eu chegar a 6, ó, é 6 ao cubo e 6 vezes 6 ao quadrado, o que vai dar a mesma medida, igualdade, diferença zero. Qual é o estágio crítico? É passar para 7. Porque se eu passar para 7 a medida, eu vou ter mais volume que superfície e a célula explode. Então o Spencer pensou o seguinte, que uma célula, como possui uma relação de crescimento em desigualdade, onde sua superfície cresce ao quadrado e o seu volume cresce ao cubo, isso gera um desequilíbrio entre área superficial e volume, o que impede a célula de crescer muito. Então ela tende a, ao ganhar volume por atividades internas da célula, ela tende a entrar em divisão para manter sempre uma relação adequada. Ora, se ela começou pequena, não tinha como essa célula ficar gigante. Por quê? Se ela começou pequena, ela se mantém pequena para manter essa relação entre volume e superfície. Um outro pesquisador, logo depois, Oscar Hertwig, estabeleceu uma relação entre volume do núcleo e o citoplasma. Ele chamou de relação nucleoplasmática, onde ele criou uma razão aqui, uma relação onde o volume nuclear dividido pelo volume da célula menos o volume nuclear dá uma razão que também implica no seguinte: enquanto o volume do núcleo aumenta, ele causa um desequilíbrio muito grande no interior dessa célula. Então a gente junta, o que eu quero que você faça não é decorar essas coisas não, é juntar os dois. Ora, se uma célula aumenta de volume, ela vai ter que se dividir. E a primeira coisa que vai aumentar nela como volume será o DNA, que está no núcleo, porque a célula, ao entrar em divisão, antes ela tem que fazer o quê? Duplicar o seu material genético para poder fazer cópia dela mesma. Se ela duplica o material genético que está no núcleo nas eucarióticas, ela vai ter uma relação nucleoplasmática e um volume interno celular dobrado nesse primeiro momento, o que vai gerar um desequilíbrio com a superfície, impulsionando a célula a entrar em divisão. Então lembra, para uma célula entrar em divisão, ela vai aumentar o volume citoplasmático, mas ela vai ter que duplicar o material genético, que vai gerar aumento em dobro do volume nuclear, o que gera um desequilíbrio entre volume e superfície. Volume cresce mais, entre aspas, que a superfície, e a célula então obrigatoriamente entra em divisão celular. Deu para entender essa relação de explicação? Agora vamos entender quando é que essas coisas acontecem. Então a gente vai falar do ciclo celular, tá, gente? Ciclo celular é o tempo de vida de uma célula. Esse ciclo celular será dividido em interfase ou interfase e divisão celular. Opa, deixa eu apagar isso aqui, ficou horrível a minha letra. Ó, apagando, tá? E divisão celular. Aqui, às vezes o aluno pega esses esquemas e está representado mitose, mas mitose é um tipo de divisão celular. Ciclo celular não é só em relação à mitose, também em relação à meiose, tá, gente? Mas por que se bota mitose? Porque uma célula que não vai formar gameta, por exemplo, no nosso caso, uma célula do corpo que não tem função de formar gameta, ela só realiza mitoses. Então o ciclo celular dela se divide em interfase e mitose. Essa interfase, por sua vez, é subdividida em G1, S e G2. O que você percebe? Primeiro, que a interfase é o período mais longo do ciclo, normalmente uma célula já estabilizada. Célula embrionária, cuidado, os dois meio que se equivalem. Ciclo, a divisão e a interfase, tá? Os dois são rápidos. Agora aqui você percebe que a interfase demora mais. E da interfase, o S é o período mais longo. Ora, se ele é o mais longo do período da etapa mais longa, então
ele é o mais longo no ciclo celular. Já vamos ver por quê. Outra coisa importante, na interfase essa ela não está em divisão, mas isso não significa que ela não está com atividade metabólica, muito pelo contrário. É na interfase que ela mais apresenta atividade metabólica, porque é na interfase que a célula exerce o seu papel fisiológico, aquilo que ela foi destinada a ser e fazer a partir da expressão dos seus genes, ok? Ah, então na divisão ela não tem atividade metabólica? Claro que tem. Se ela não tivesse, ela não se dividiria. Só que essa atividade metabólica na divisão é voltado para a divisão. Muitas funções são desligadas durante a divisão, mas as funções de controle dessa divisão, os genes de controle dessa divisão, estarão em atividade. Então, muito cuidado com isso na interpretação de questões, ok? Beleza? Bom, vamos lá então. Na sequência, olha só. Agora nós vamos ver o que acontece em G1, S em G2. Então, primeiro, vamos lá. Alguns chamam, tá, de períodos, outros chamam de subfase. A CAF recentemente fez uma questão e falou subfase, tá? Beleza? Ou pode se chamar de períodos. G1, Gap 1, S, que vem de síntese em inglês, tá? Synthesis, que vai ser, acho que é isso, que vai ser síntese igual em português, e G2, que é Gap 2, ou intervalo 2, tá? Então vamos lá. O famoso G1. Se uma célula irá entrar em divisão, o período G1 é o período em que essa célula terá aumento de volume citoplasmático. Por quê, tio? Porque ela vai aumentar a síntese de proteínas para aumentar o tamanho e a quantidade de suas organelas. Ela vai começar a aumentar a quantidade de mitocôndria, ela vai começar a tornar maior o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, vai aumentar o número de complexo golgiense, tá? Ela vai aumentar o número destas organelas, sejam elas membranosas ou sejam elas apenas proteicas, né? E também é proteína que vai servir de base para o citoesqueleto, mas agora é mais ganho de volume. Ora, se tem mais síntese proteica, óbvio, você tem uma maior produção de RNA por transcrição no núcleo. Tem um momento em que o núcleo está em alta atividade celular. Tá? Se é uma célula que se divide muito, nucleolo sendo produzido, tudo aquilo, tá? E, é claro, maior produção de ribossomos e síntese nesses ribossomos. Bom, importante, nós temos células como as células musculares estriadas cardíacas e as nervosas de regiões muito, muito diferenciadas, principalmente no cérebro, no encéfalo, que tecnicamente não entram em divisão. Se elas não entram em divisão, elas não duplicam DNA e não aumentam o volume citoplasmático, apenas na quantidade necessária para manter-se em funcionamento. Essas células, então, não têm um G1 típico. A gente costuma chamar isso de um G0, ok? Galera, muito importante. Também é dito G0 quando você pega uma célula diferenciada do corpo e a desdiferencia, trazendo a um estágio para que ela possa entrar em divisão como célula-tronco. Também alguns chamam de G0, tá? Mas se eu falar de células somáticas diferenciadas em G0, são aquelas que não irão entrar em divisão. Isso hoje é muito discutível, já se sabe que há condições que podem gerar uma divisão em certas células do sistema nervoso, como os astrócitos, né? Alguns neurônios menos especializados. As células musculares cardíacas, há uma cicatrização que é discutível, mas regeneração em si, ali, voltando a ter a célula, é muito pouco provável. Ok? Isso, claro, tirando experimentos com células-tronco na região, introdução de células-tronco. Ok? Então, aqui o que a gente ganhou, Vila? Aumento do volume citoplasmático. Então, aumentou o volume de quem? Do citoplasma, tá? Então, volume citoplasmático. Lembra? Tá ganhando volume, tá crescendo volume mais que a superfície. Mas agora vem o ponto crucial. Vem o S. A letra S vem de sínteses, que é quando ocorre a duplicação do DNA. E se ocorreu a duplicação do DNA, galerinha, você tem o aumento do volume nuclear. Ele dobra. Se eu tinha X
DNA, eu vou passar a ter 2x DNA. DNA. Você já aprendeu e eu vou reforçar bem isso durante a divisão. Não duplica o número de cromossomos. Os cromossomos vão passar a ter 2 cromátides nesse momento. É o que diz o texto, ó. Após a duplicação, cada cromossomo, antes formado por um único filamento, né, de DNA, uma única molécula, passa a ser formado por 2 filamentos, que são as cromátides irmãs, sendo idênticas entre si quanto ao DNA. É aquela historinha. Antes do S, assim. Depois do S, assim. Tá? Mas ainda cuidado, sem condensação máxima. A compactação para formar o cromossomo típico condensado que nós vimos na aula anterior, só durante a divisão. Isso não acontece no período aí, né? Ou na fase do ciclo conhecida como interfase, tá? Aí nós vamos para o último período ou subfase, que é o G2, período de crescimento menos intenso que o G1, você terá menos síntese de proteínas em citoplasma para organelas, você não terá mais duplicação do material genético, mas você terá principalmente produção de proteínas filamentares, aquelas que irão ajudar a formação do fuso acromático ou mitótico, que é um conjunto de fibras que orienta e ajuda a separação das cromátides durante a divisão. Nós vamos ver isso depois, tá? Também aqui muitos acreditam que é o momento em que ocorre a duplicação dos centríolos. Então aqui, porque como aqui é uma fase mais de duplicação de proteínas e não de, né, lipoproteína, não síntese lipo, mas proteína tubular ou unitária, então você vai ter formação de um centríolo, né, de 2 cilindros a mais em um centríolo a mais, então você passa a ter 2 pares de centríolos, cada um, né, com 2 conjuntos, você já estudou isso, 2 cilindros, agora vem a palavrinha, cilindros proteicos. Então, um centríolo, outro centríolo. Então, eu tenho um par, né? Então, eu vou ter 2 pares a partir daqui. E aí, a célula não tem mais como voltar, porque aqui a relação volume e citoplasma, né, volume citoplasmático nuclear e superfície está muito desorganizado, então ela obrigatoriamente tem que entrar em divisão. Na verdade, a gente sabe que quando ela passa pelo período S e duplica DNA, ela tem que se dividir, porque se ela voltar a uma atividade normal, tentar voltar com esse dobro de informação genética, ela não consegue administrar essa informação e entra em morte celular programada ou apoptose. Ok, beleza? Olha só, aqui você tem exercícios para que você possa, então, recapitular isso aqui. Perfeito? Lembra aqui, ó, lembra? Começou, a célula começa G1 com, digamos que ela tenha 2 cromossomos. Então, ela vai ter 2 cromossomos, né? É uma cromatina só, cada um é um filamento só. Aí ela passou pelo período S e vai para o G2, ela passa já aqui, ó, a ter 2 filamentos, 2 cromátides irmãs, mas continua com 2 cromossomos e aqui também continua com 2 cromossomos. Aí o que vai acontecer durante a divisão? Ela entrando em divisão celular, você lembra, prófase na mitose, prófase 1 na meiose 1, ela vai começar a condensar essas cadeias de DNA para formar o cromossomo típico de divisão que nós vimos na última aula. Ok? Então isso é muito importante, estude bem isso aqui, faça os exercícios que eu separei para ti e a lista, e a próxima aula a gente vai falar um pouquinho da mitose, importância dela e de câncer, para daí então passar efetivamente para as fases da mitose. Na outra aula, hein? Não é essa semana. Valeu? Essa é 26 a 27 aulas dessa semana. Na outra semana você vai ter, então, fases da mitose e fase da meiose. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Tchau!